Introdução. Veremos na presente lição que o conhecimento acerca de Jesus Cristo, durante o seu ministério terreno, se deu progressivamente e enfatizaremos dois aspectos da identidade do servo sofredor que se destacam no Evangelho de Marcos: autoridade e compaixão. Identidade do servo. 1.1. Podemos dizer que a identidade de uma pessoa é o que a faz ser distinta de todos: a cidade onde nasceu, nome, sobrenome, quem são seus avós, quem são seus pais, quem são seus irmãos, sexo, impressão digital, data de nascimento. Assim, nossa identidade nos faz pessoas únicas. Diante dessa certeza, iremos ver o Evangelho de Marcos, a apropriada identidade de Jesus. Cada um de nós aqui tem identidade, amém, irmãos? Cada um aqui tem sua identidade, amém? Então, aonde você for, você apresenta sua identidade para dizer quem é você. Aonde você for, a sua identidade, todos nós temos. Deus é tão maravilhoso que não sei quantos bilhões de seres humanos temos no mundo? Mais de 6 bilhões? Isso que o que nos chama a atenção, que ninguém na face da terra tem a mesma digital. Isso é espetacular, irmãos. Cada um de nós aqui, se você já colocou o dedinho lá, mesmo eu que já perdi um dedo já, eles têm a marca desse dedo meu. A primeira vez que eu passei lá, tinha 11 anos quando eu fiz a minha identidade. Então eles sabem, pode ser onde formos, aonde na face da terra, se você deixou sua digital, eles vão saber quem é você. Isso é magnífico, isso é maravilhoso. O nosso Deus, ele é perfeito. Então o que nós vamos aprender aqui sobre a identidade de Jesus? Para nós sermos praticamente, irmãos, iguais, ou não sei se a gente consegue ser igual a Jesus, mas chegar mais aproximado de Jesus, porque ser igual a Ele não é fácil. Ser igual a Ele não é fácil. Essa semana que passou, ali na empresa, então eu tenho uma pessoa lá que chama Tiago. Essa pessoa, ela é uma pessoa evangelística. Ele fala de Jesus mesmo. Aí ele conversando comigo falou assim: se eu chegar no nosso gestor e começar a falar de Jesus, ele vai brigar? Eu falei: não, pode, na hora que ele entrar aqui na minha sala, se você quiser vir bater um papo com ele, pode vir bater um papo com ele. Sério mesmo? Eu falei: tenho certeza que ele não vai ligar, porque ele sempre meu gestor pergunta algumas coisas para mim sobre a Bíblia, né? Então ele entrou, o Tiago entrou atrás. O Tiago é uma figura. O Tiago, ele não tem, o gestor entrou e falou assim: Zé, posso falar uma palavra de Deus para o senhor? Ele falou assim: pode. O que o senhor acha se o senhor morrer agora? Desse jeito ele falou para o meu gestor: se o senhor morrer agora, o senhor vai para o céu ou o senhor vai para o inferno? Aí meu gestor deu um passo em quatro. Boa pergunta. Eu não sei para onde que eu vou, sinceridade. Então ele começou a confrontar o meu gestor. Aí eu tive que sair da sala, né? Mas ele começou a confrontar o meu gestor ali, perguntando: se você morresse agora. Ele falou assim, ainda ele me explicou para o gestor, falou assim: não estou desejando a sua morte, mas eu estou só perguntando para o senhor, se o senhor morrer agora, o senhor vai para o céu ou o senhor vai para o inferno? Aí meu gestor deu um passinho para trás e falou: boa pergunta. E ele começou a falar da palavra de Deus para o meu gestor ali, e mostrando para ele que não existe na face da terra nenhuma pessoa justa para ir para o céu por si só. Ninguém vai para o céu por si só, irmãos. Ninguém na face da terra vai. Então, em aquele momento ali, aquela pessoa começou a falar: o que eu quero dizer isso com vocês? Esse rapaz que trabalha comigo, ele tem uma identidade de Jesus na vida dele.
ele fala do amor de Jesus Cristo, ele tem o DNA de Jesus Cristo na vida dele. E ele não, irmãos, ele está vindo, ele fala que está vindo a pé, ele está passando pelo ponto de ônibus, se ele vê uma pessoa, ele para e começa a evangelizar aquela pessoa. É um evangelista nato. Tem defeitos? Tem. Não é uma pessoa 100%, nenhum de nós somos. Eu ainda falo muito com ele, falo assim: Tiago, você precisa procurar uma igreja, porque ele não frequenta nenhuma igreja, ele é desigrejado. Ele teve uma decepção na igreja que ele era, teve uma decepção muito grande. E ainda falei para ele: não olha para o homem, se você olhar para o homem, você prega sobre isso e viveu isso na sua vida. Não, no momento certo eu volto. Não, tome cuidado, a gente precisa ter comunhão. Se nós não tivermos comunhão com o nosso próximo, nós não vamos chegar. Amém? Muitos não conheciam a identidade do servo. Pastor Zé Carlos, lê para mim, por favor. Muitos não conheciam a identidade do servo. Servir a Cristo também implica em conhecer. A despeito desse pensamento, a melhor forma de conhecer mais sobre ele é por meio do estudo das Santas Escrituras, em particular no Novo Testamento. Descreve a sua história e como ele morreu na cruz por nós. Podemos dizer que desde o início Jesus é uma figura que causa admiração em muitos, pois não se sabia direito como definir. Neste capítulo, o profeta Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. A figura seja, que o Evangelho de Marcos nos apresenta a identidade de Cristo, Filho de Deus e servo obediente. Irmãos, nós aprendemos muito com Jesus Cristo. Às vezes a gente pega o Evangelho de Cristo, os 4 evangelhos sinóticos, e começamos a ver a caminhada de Cristo. E isso me chama muita atenção, porque a caminhada de Cristo, desde a sua infância, a Bíblia não fala tanto da infância de Jesus Cristo, mas o projeto de Deus, é isso que algumas coisas me chamam muito a atenção, principalmente nós que somos obreiros na casa de Deus. Deus poderia ter feito Jesus já grandão, que nem fez com Adão. Poderia ter feito, mas não. Deus, ele fez Jesus nascer de um ventre de uma mulher, ser uma criança normal. Tem um filme aí, eu esqueço o nome daquele filme que fala da infância de Jesus Cristo. Eu vejo muitas cenas desse filme no Facebook, nos Instagrams. Então a gente só tem que tomar cuidado com algumas coisas que passam no filme, para você achar que era aquilo, que a Bíblia não relata sobre a infância de Jesus. A Bíblia nos traz assim, que ele crescia o quê? Com saúde e no conhecimento da palavra de Deus. É a única coisa que a Bíblia nos relata. Só fala que quando eu estava indo embora, é quando eu olhava, cadê? Com a própria. Então, exatamente, como criança, ele cresceu no conhecimento, na sabedoria, amém? Quando a mãe dele perdeu ele, a própria Maria perdeu ele indo para a festa, subindo para o tabernáculo. A única coisa, você vê no filme, um passarinho que morreu, ele colocou a mão, o passarinho voou. Um chefe da sinagoga que ele foi lá, abraçou, que era cego, enxergou. Um menino que morreu, ele foi lá, abraçou o menino ressuscitou. Isso está no filme. Irmãos, a Bíblia não relata nada disso. Nós somos evangélicos, tem que tomar muito cuidado com isso. A palavra de Deus, Jesus nasceu criança, nós já não sabemos o tempo. Eu sei que esse tempo que Jesus de criança, até ele chegar a ir para o seu ministério, para mim é um aperfeiçoamento que ele precisou passar. E é assim na vida do obreiro, na vida de cada um de nós, irmãos. A gente vai aprendendo com o dia a dia.
Jesus passou pelos mesmos problemas, talvez, que você passou. As mesmas situações, talvez, que você quando criança. Jesus deve ter tido febre. Jesus deve ter tido dor de cabeça. Ele teve as mesmas coisas que nós. No momento certo que ele começou a agir como Deus. Teve o tempo determinado por Deus. Nós aprendemos isso na leitura da Bíblia. E nós precisamos entender isso de Cristo. Nós precisamos cada dia mais o quê? Estudar sobre Cristo. É você ter um argumento aonde falar para a pessoa. Não, a pessoa pensa, mas quando ele era criança, ele orou por aquilo. Não, a Bíblia não relata isso. A Bíblia só diz que ele cresceu no conhecimento. É algo que a gente precisa entender, tá, irmãos? Estou falando isso porque eu lembrei desse filme agora. Eu vejo muitas cenas desse filme, muita gente postando, evangélicos mesmo, postando sobre essas. Tome cuidado. Mas a identidade de Cristo, nós entendemos que seu crescimento, até ele chegou à sua fase adulta, ele passou por um processo que todos nós passaríamos. Qualquer ser humano, tenho certeza que passaria. Mas quando ele entrou no ministério dele, quando ele começou no ministério dele, aí a coisa já fica diferente. Ele já mostra para nós, porque o nosso velho homem, o íntimo de a gente julgar as pessoas, o íntimo da gente ver como que a pessoa é, Jesus veio e demonstrou tudo ao contrário. E mostra assim, aquela pessoa que talvez que você desprezava, eu amo. Aquela pessoa que você mais odiava, eu cuido. Então Jesus ele veio mostrar para nós que nós somos capazes, através da palavra dele, a ajudar o próximo. Nós precisamos entender isso, irmãos, como igreja, como os irmãos, como servos. Eu tenho que amar o meu próximo. Eu tenho que amar. Se eu não amar o meu próximo, a própria Bíblia diz que se você não ama aquele que você vê, como você diz que vai amar a Deus que você nunca viu? É impossível, irmãos. Às vezes a gente tem esse que com a gente. Não, a pessoa pisou. Não, esquece. Jesus, nós estávamos conversando, foi com o meu próprio gestor, o dia que ele perguntou: mas um assassino, uma pessoa que pegou uma criança, estrupou, matou, essa pessoa tem direito de ir para o céu? E na hora que a gente falou para ele: desculpa eu explicar isso para o senhor, mas ele tem direito de ir para o céu. Como? Uma pessoa má que fez isso, que fez aquilo? Eu falei: se ele se arrepender do seu coração e entregar para Jesus, ele vai para o céu. E você que é uma pessoa que diz que é boa, não aceitar isso, ele vai para o céu e você vai para o inferno. Que Deus é esse? Eu falei: é o Deus de amor que a gente tem. É esse Deus que a gente prega que vocês não entendem ainda. Muitos de vocês não entendem esse Deus que vem para nós com um amor tão grande que imensurável. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Muitos de nós lá fora, eles não entendem isso, irmãos. Não entendem. Então Jesus Cristo, irmãos, desde a sua infância, então a Bíblia relata sobre isso. Então nós aprendemos muito com Cristo, irmãos. Aprendemos com Jesus Cristo muito disso. Então nós precisamos, irmãos, cada dia mais ser imitadores de Cristo, para que possamos entender o projeto, os planos que Deus tem para cada um de nós. Amém, irmãos? 2. O servo conhecido progressivamente. No início do Evangelho de Marcos, após Jesus ensinar na sinagoga,
de Cafarnaum e expulsar de um homem um espírito impuro que eu importunava, todos se o quê? Admiravam com a sua autoridade. E todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem. Assistimos que em Marcos 4,41, quando Jesus acalma a tempestade, seus discípulos o quê? Temerosos se perguntavam: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Podemos ainda acrescentar que em Marcos 6, de 1 a 6, as perguntas de quem de fato era Jesus se graduam, tendo início as tentativas mais diversas para dar conta de quem de fato ele era. Irmãos, onde Jesus chegava, algo acontecia. Nós precisamos entender que o Deus que você serve, isso serve para nós cristãos, hoje no século 21 que nós estamos vivendo, tá? A igreja, agora eu vou pegar um pouquinho pesado, os irmãos me entendam, a igreja hoje tem esquecido do poder que Deus tem. Vocês me desculpam falar isso, pode falar, irmão. Todo cristão tem autoridade para expulsar o espírito imundo de uma pessoa? Todo cristão. Aquele que aceita Jesus Cristo. Em nome de Jesus, irmão. Em nome de Jesus, a autoridade. Em nome de Jesus, a gente tem autoridade. Aquele que aceitou Jesus Cristo hoje, ele tem autoridade em nome de Jesus para expulsar demônios. Tem alguns demoninhos meio difíceis de tirar, mas no nome de Jesus. Porque, irmãos, você tem que entender. Se você falou em nome de Jesus, o demônio não saiu, tem alguma coisa errada. Ou não é demônio, ou você diante de Deus está. Tem que tomar muito cuidado. Em nome de Jesus nós podemos todas as coisas. Dizer que aquele aceita Jesus. Meus amados irmãos, aonde Jesus Cristo chegava, algo acontecia. Hoje nós, igual eu falei para vocês, hoje a igreja tem esquecido, pastor Antônio Amora, do poder que Jesus tem. A minha sobrinha, esses dias, estava passando mal, dentro de casa, a que foi adotada. Os meus cunhados pegam não, mas a menina estava com 38 graus, 38,9 graus de febre. Ai, nós precisamos ir para a Unimed. Ai, precisa isso. E aquele desespero, sendo cristão. E ali eu estava ali dentro da sala naquele momento, e o Espírito Santo falou assim: vai lá e ora por ela. Aí eu falei assim, vai orar. E ainda eles são cristãos, mas é duro falar isso, irmãos, mas é uma das realidades. É um pé dentro da igreja e outro fora da igreja. É minha família, mas é isso, irmãos. Um pé está dentro da igreja, infelizmente o outro esqueceu que Deus pode curar. Aí eu peguei a menina e falei assim: tá, dá ela um pouquinho aqui para mim. Aí ela veio comigo, está fervendo de febre. Peguei e abracei ela. Eu falei assim: em nome de Jesus, não sei aonde está essa infecção, eu não sei aonde está essa febre, Senhor, eu entrego em tuas mãos. Repreendemos essa enfermidade agora, em nome de Jesus. Entreguei para os pais. Deus vai fazer. Irmãos, na hora que eles foram sair de casa, a menina já estava com 37. Irmãos, o Deus que nós servimos é um Deus todo-poderoso, irmãos.
Às vezes a gente dá o jeitinho brasileiro nosso. O Deus que você serve, Ele é todo poderoso. A tempestade estava aqui, está dizendo, a tempestade estava para cima dos caras, e Jesus, daqui a pouco Jesus, fica quieto aí mar, fica quieto aí vento. Tudo parou. Os próprios discípulos que andavam com Jesus não conheciam o Deus. Os próprios discípulos que andavam com Ele ficaram: quem é esse camarada? Quem é esse que o mar, o vento lhe obedecem? E os caras estavam andando com quem? O mestre. Aonde Jesus chega, irmão, aonde tem a autoridade de Jesus Cristo, algo tem que acontecer. E a igreja tem perdido isso. É duro falar isso, mas é realidade. A igreja hoje está no diz que me diz, e está esquecendo do poder que Jesus tem. Jesus tem autoridade, irmãos. No nome de Jesus nós temos autoridade. Qual é o problema que você está passando? Qual é a situação? Você entregou para Jesus? Você deixou nas mãos de Jesus? É qualquer área, irmãos. Jesus, Ele... Eu já contei isso aqui para os irmãos, e vou contar de novo, só para os irmãos entenderem. Ano passado, eu tinha feito um empréstimo no banco, e falei para Deus, Deus, aumenta meu salário, para me pagar esse empréstimo o mais rápido possível, porque eu tenho minha casa para terminar. Tenho lá, tá difícil, está terminando, mas tá indo, mas estou conseguindo. Eu falei: Deus, eu preciso pagar essa dívida. Aí um dia eu estou no serviço, a Cássia me liga e fala assim: o banco ligou para a gente ir lá para ver, para fazer tipo uma, como que eu falo? Uma negociação. Tá bom, vamos lá ver, né? Cheguei lá, minha dívida estava em 24.800 alguma coisa. Eu peguei 19 mil, tá, irmãos? Só para os irmãos terem ideia. Minha dívida estava em 24 mil. Isso eu já tinha pago já uns bons anos. Quando eu cheguei lá, a moça falou assim: senhor Paulo, aquele atendimento todo elegante, né? A pessoa fala tão... se o senhor quitar... Eu nem tinha falado nada de negócio de quitar. Falou assim: se você quitar agora a sua dívida de 24 mil, a gente faz para você por 16.185,10. Aí eu coloquei a cabeça assim na mesa e disse: moça, eu não tenho esse dinheiro. Quando eu falei: moça, eu não tenho esse dinheiro, um senhor do outro lado que estava sentado levantou e falou assim: eu tenho, e Deus mandou eu vir pagar a sua dívida. Eu pedi para Deus o que, irmãos? Aumentar o meu? Foi isso que eu pedi para Deus. Só que Deus fez o contrário. O nosso Deus, irmãos, é o dono do ouro e da prata. Irmãos, se nós andarmos diante da presença de Deus, irmãos, entregar para Ele de coração, irmãos, é esse Deus que nós servimos, irmãos. É esse Deus que eu e você servimos. Esse cara não... O cara fez um cheque lá, deu no banco, pagou a minha dívida. Não sei de onde que é. Nunca vi, nem em São Roque. Às vezes passa na minha cabeça: será que é um anjo que Jesus mandou lá? Irmão, passa umas coisas assim na cabeça. Tem hora, pastor. Eu penso: será que é um anjo que ele mandou, pagou a dívida e foi embora? Irmãos, Deus é esse. Irmãos, o que eu quero trazer para vocês é esse Jesus. A identidade de Jesus, é isso que nós precisamos entender. Você, evangélico, nós, cristãos, nós precisamos entender isso. E a igreja tem perdido isso, tem deixado isso de lado. O Espírito Santo, ele é real nas nossas vidas. Ele está aqui no meio de nós. E Ele, irmãos, Ele é todo poderoso. Ele pode fazer as coisas. Jesus, a identidade de Jesus é isso, irmãos. Aonde Ele chegava, cessava, irmão. Cessava o problema, não importava o problema, não importava o que estava acontecendo. Imagina você ter, irmãos, olha, Jesus chegou, em todo o velório que Jesus chegou, Jesus já sabia, falou assim: isso aí não está morto não, pode deixar que eu dou um jeito. Ele já sabia o que ia acontecer.
Mas as pessoas ao redor não sabiam. Esse Jesus que nós servimos, Ele é poderoso demais, irmão. Nós temos que parar com esse negócio como que eu posso dizer para você? Nós entramos num ano agora, amém? Nós viemos de 2022, entramos em 2023, amém? O que mudou na sua vida de dezembro até agora? O que mudou? Pode falar. Amém. Mais próximo. Buscar Ele mais. Pode falar, pastor. Conhecemos e prosseguimos em conhecer o Senhor. Nós estamos na igreja, cada um tem a igreja, nós estamos prosseguindo. Cada vez que nós estamos prosseguindo, nós estamos conhecendo. Nós nunca vamos conhecer Ele na totalidade. Não. Ninguém fala, eu já sei tudo, já vi 8 vezes. Então, nós estamos aqui sempre aprendendo e conhecendo. Então, prosseguindo e conhecendo. E aí no verso 1, ele vai dizer, você é conhecido progressivamente. Então, nós estamos servindo o Senhor e nós nos conhecendo a Jesus, né? E hoje em dia, as pessoas que estão vindo hoje na igreja, eles vêm para sair daqui alegre, que eu os louvores, mais os cantos, mas não fica na palavra, não presta atenção na palavra, ou senão, às vezes não lê a Bíblia mais como se lia, né? Não estudam a Bíblia, não querem aprender só musical. Então, tem um estudo para se sentir alegre, daí sai da Bíblia, sai do Brasil, né? E acaba que nem está falando, nós só vamos conhecer Jesus como? Lendo as palavras de Deus, lendo as Escrituras. Você vê que, como você falou, os discípulos estavam lá, com ele lá do lado dele, lá no barco lá, não conheciam ainda dele, não conheciam, ficavam admirados do que ele estava fazendo. Então, nós conhecemos Jesus, os milagres que ele fez, né, na Bíblia, tantos milagres, ele ressuscitou, né, Lázaro, tem tantos milagres, por aí possível, mas ele fez, e ele continua fazendo esses mesmos milagres, pode ressuscitar pessoas, todos os milagres ele pode fazer, mas nós esquecemos, nós achamos que esses milagres só foi lá na Bíblia, só na Bíblia. Então, muitas pessoas, às vezes estão na igreja, mas não tiveram experiências ainda com Deus, eles têm experiência de ouvir as pessoas contando os milagres que nem você. O senhor chegou lá com a sua Bíblia lá, né? Uma coisa que você fala para uma pessoa, não acho, não acredito, mas pagou para mim, ninguém conhecer você. Então, pessoas que ainda não tiveram experiência com Deus, vão falar, Deus fez isso na minha vida, Deus fez. É que nem Jó, depois no capítulo 42, no finalzinho, foi o que Deus fez na vida dele lá, o que ele fala? Ele fala lá, ele fala assim, com o ouvido, meus ouvidos ouviram, mas agora que veio os meus olhos. Então, ele viu o que Deus fez na vida dele. Então, que Deus abençoe ele. Nós temos que ter uma vida não só de ouvir as pessoas falar o que Jesus fez na vida dela, mas ter uma vida de falar, Deus fez isso. Praticando a palavra de Deus. Você vai conhecer a Deus, e você só conhece a Deus quando você está próximo de Deus. O salmista fala, bom para mim é aproximar-me de Deus. Então, quanto mais próximo você está de Deus, mais coisa você vai ter Deus fazendo sua vida, né? Vai conhecendo mais a Deus. Quanto mais você se aproxima dele. Quando você fala da identidade, a identidade é assim, tem um pastor, por exemplo, outro lá, que falou de mim lá no mundo, né? Quem conhece o pastor da casa? Não me conhece. Mas quem foi na minha casa para tomar um café comigo? Não. Vice-versa não. Então você só vai conhecer uma pessoa quando você se aproxima dela. Se aproxima. Né? Você se aproxima dela, você daí saber o nome dela, a família dela, onde ela trabalha, o gosto dela. Então, quando você se aproxima dela. Então, por isso que o salmista diz lá, bom para mim aproximar. Então, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós conhecemos Deus. Amém. Por que eu perguntei para os irmãos o que mudou de dezembro para cá? Porque nós cristãos temos a mania, mas os irmãos que falaram aí uma coisa, entendo o que eu vou falar aqui, tá, irmãos? Pelo amor de Deus, nós temos a mania de quando termina um ano, a gente fala assim, o outro ano eu vou ser bem melhor do que esse ano que eu fui. O crente que começa a pagar promessa.
O crente isso, irmãos, é a realidade. É a realidade do que acontece. Os irmãos podem reparar, eu já tenho um tempo de caminhada dentro da igreja, irmãos, que eu já estou calejado um pouco. Todos os primeiros cultos do ano, a igreja bomba. Todos. Pode começar qualquer ano, a igreja bomba. Não é só aqui não, tá? Aonde? O André foi semana passada lá na igreja da onde que a minha cunhada tá. Lá é 3 cultos por domingo. De manhã, no meio-dia, entre a tarde e outra noite. Uma igreja lota. Até ele, que ele nunca foi, a minha cunhada é obreira lá, então ele ajudou a colocar, a igreja lá cabe 4.000 pessoas, né? Ele ajudou a colocar o negocinho dos dízimos nas cadeiras, tudo assim. Então ele ficou todo, né? Ele viu uma estrutura de uma igreja gigante. Então ele foi ajudar a minha cunhada lá, entregou o papelzinho lá, achou. Ai pai, vamos para lá, desse jeito. Uma coisa diferente, né? Então, por que a gente... Isso eu já ouvi, irmãos. Eu tenho de crente hoje 24 anos. Eu estou no ministério. No ministério não, estou dentro da igreja. Sou novo, isso que eu estou falando, sou novo ainda. E já vi muita coisa. Por que eu perguntei o que muda? Porque a gente começa o ano a todo vapor. A todo vapor. Não vou, todo culto que tiver, estou lá. Todo culto que tiver. Eu mesmo cheguei para Deus e falei assim: Deus, não dá. O Senhor está me colocando cargo na minha mão que eu não estou conseguindo ir para a igreja. Esses dias eu tive que colocar Deus na parede. Falei assim: o Senhor está me dando coisas na minha mão que eu não estou conseguindo cumprir dentro da igreja. O meu serviço está tomando o meu tempo. O Senhor dá um jeito aí, vê que muda alguma coisa aí. Aí eu estava falando com o Mateus hoje. Falei assim: Mateus, a partir da semana que vem, graças a Deus, eu já estou... Meu horário mudou, então vou sair mais cedo da empresa para me ter mais condições de estar dentro da igreja. Falei, é o que eu pedi para ele. Falei assim: tem alguma coisa errada aí, Deus, não é possível. Ou eu falei assim, agora eu pus na minha cabeça, ó, deu o horário assim, mesmo com problema, tchau empresa, vou para casa. Porque a gente que tem cargo de liderança dentro de empresa, sabe que o bicho pega. Você que tem que resolver os problemas que acontecem. Mas o que eu quero dizer para os irmãos, o ano começou, a gente faz tanta promessa para Deus, e às vezes no meio do caminho a gente o quê? Para. E a Bíblia nos ensina que é melhor não fazer um voto do que você fazer e não cumprir. Então o ano entrou, irmãos. O que tem que mudar é o quê? As minhas atitudes diante de Deus. Por que o novo convertido ele é mais, tem um gás mais do que o que já está um bom tempo na igreja? Porque o novo convertido quer aprender de Deus. Tudo para ele é novidade. Ele quer a busca, ele quer estar ali todo dia andando, ele lê a Bíblia, ele vai procurando. A gente que já está um tempinho na igreja, hoje eu não vou ler a Bíblia, não, deixa. Não é assim, pastor Juliano? Às vezes a gente está naquele, não, já. Não. E o pastor vai pregar isso aí, já ouviu o pastor pregando sobre isso daí, já. Não consegue tirar já de uma pregação aquilo que é bom para você. Porque a palavra de Deus é assim, ó, retém o que é bom, o restante, que não for bom, mas retém o que é bom. O que eu quero dizer para os irmãos, como o pastor disse que cada dia nós buscando mais Jesus, cada dia mais buscando Jesus, nós vamos aprender dele, nós vamos caminhar com ele, e nós vamos vivenciar coisas maravilhosas. Vamos vivenciar, irmãos. Porque ele tem o poder, ele consegue, irmãos. Ele é Deus, ele é poderoso, ele pode fazer. Qual é a situação que você está hoje? Entregou nas mãos dele, falou assim, entregou mesmo, literalmente, irmão. Entregou, mas ao entregar, irmão,
Eu lembro até hoje de uma pregação que o pastor Anderson deu aqui uma vez, foi num culto, eu acho que foi num culto de ensino, que eu lembro daquele negócio, a confiança, sobre confiança. Isso ficou guardado na minha cabeça desde o dia que ele falou aquilo lá, e eu guardei para mim. Falei assim: quando você entra dentro de um ônibus aqui, você chega para o motorista lá, irmão, e pergunta assim: quanto tempo de carteira de motorista você tem para dirigir esse ônibus? E aí, quanto tempo, cara, você dirige um ônibus? Tem gente que dorme, irmão, com a cabeça no vidro, andando nos buracos. O cara confia no motorista que está dirigindo lá, irmão. Entra num avião lá, chega pro piloto: quantas horas de voo você tem aí, camarada? Se no ônibus dorme, irmão, imagina dentro do avião, que não tem buraco. Tem umas turbulências que eu nunca entrei dentro, não sei como que é, mas estou falando dessas, tem as turbulências lá também. E quando nós colocamos na mão do Todo-Poderoso, que é o Jesus Cristo, entregamos na mão dele, o que a gente faz? Entrega hoje e amanhã. Mas o Senhor já não fez para mim, Senhor. Você falou assim, nós fazemos planos, né? Todo mundo sonha, faz planos, mas chega um determinado momento, às vezes não realiza tudo que você. A pessoa estava se frustrando, né? A pessoa estava se frustrando e vai se esfriando um pouco e tal. Então eu acho que não adianta você ter mais tempo que você ligeira, ficar morto muito tempo, todo mundo tem seu tempo, mas eu acho que todos nós estamos no meio ali. Ninguém está no começo e nem no fim. Nós estamos no meio. Aí o que o Abacuque fala? O Abacuque fala no capítulo 3, ele fala assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio. Ele fala que a sua obra no meio. Então o Senhor tem que avivar no meio, mesmo porque no meio nós estamos sofrendo frustrações, decepções, isso aqui, mas por isso nós podemos nos animar. Né? Então o Senhor tem que aceitar os dons bons cada dia. Você fala? Pode falar, irmão. Uma passagem do jovem rico que se maravilhou por Cristo, foi em todos os quesitos. Hoje eu obedeço, amo, sigo as 10 mandamentos. Chegou na hora do Exatamente, porque a gente está tão apegado, irmãos, igual aqui nós entramos. A confiança em Deus, o crente ele tem que entender uma coisa: que Deus ele trabalha com tempo. E o tempo de Deus não é o tempo nosso. Tenho certeza que todos têm alguma promessa aqui, alguma promessa ainda não se concretizou, porque o tempo de Deus é diferente. O tempo de Deus é diferente, irmãos. Às vezes Deus está treinando você para chegar naquilo que Ele prometeu para você, porque talvez você não tenha uma estrutura para aquilo que você pediu ainda para Deus. E desculpa o que eu vou falar aqui, os irmãos às vezes vão me entender mal. Desculpa o que eu vou falar aqui. Tem gente que vai pedir, pastor Daniel, e não vai receber. Desculpa, irmãos, o que eu vou falar. Por que, irmão Rogério, você está falando um negócio desse? É porque às vezes o que você está pedindo não é aquilo que Deus tem para você. Por isso que a palavra de Deus nos ensina que a gente tem que pedir para o Espírito Santo nos ajudar. Você precisa ajudar eu a conversar com Deus. Porque eu não sei pedir. A própria Bíblia diz que a gente não sabe o quê? Pedir. A gente não sabe pedir para Deus. E quando pede, né, pastor? Pede o quê? Tem coisa que você está pedindo para Deus que não vai acontecer na sua vida. Eu falo, Deus ele sempre atende às nossas necessidades. Nossos desejos são muitos, né? Os nossos desejos, eu sei que você não tem Deus, ele atende às nossas necessidades. É por isso que Ele tem compaixão de nós, irmãos. Eu tento aqui fazer uma alegoria. A gente pede: Senhor, estou precisando disso, aí o Espírito Santo chega lá perto de Deus. Isso é uma alegoria minha, tá, irmãos? Jesus, olha, esquece o que Ele falou ali. O Senhor tem um negócio, não é aquilo que Ele está precisando agora. Ele está precisando disso. O que eu estou querendo passar aqui para os irmãos, mediante de quanto tempo você tem de igreja, 50, 10, 30, 15, um dia, o que eu quero deixar aqui para você bem claro, que é você confiar em Deus e buscar Ele todos os dias. Mas é confiar mesmo, é confiar.
É entregar e deixar Ele agir. E você faz a sua parte. Qual é a sua parte? Qual é a sua parte? Vim para a igreja, vim para os cultos, leia a palavra de Deus, busca Ele em oração, tá jejuando um dia, você jejua um outro, que às vezes a gente até esquece dessa parte de jejuar. É importante para você, tá? Não é assim, eu quero uma casa, vou jejuar para Deus. Esquece, o jejum não é para isso. Se alguém tem esse pensamento, esquece, tá, irmão? O jejum é para, o seu corpo, tá? Aprenda isso. O jejum, vou fazer um jejum para Deus me dar, minha casa, eu vou jejuar para Deus. Não. O jejum é entre você e Deus, é uma coisa sua. Você diz assim, essa carne aqui, quem comanda aqui é eu. Porque os desejos carnais dessa carne aqui, às vezes nos atrapalha. É buscar cada dia mais o que? Buscar. Porque aí você vai ver as maravilhas que Deus vai fazer na sua vida, irmãos. Deixa eu correr aqui, irmão, senão vai terminar esse negócio aqui. 1:3. Andar com o servo nos faz o quê? Conhecer. Pastor Daniel, lê para mim, por favor. 1:3. Não há nada mais prazeroso do que ser conhecido por Jesus e conhecê-lo. Nesse sentido, temos a certeza de que para conhecer Jesus de verdade, precisamos nos relacionar com Ele. Marcos nos mostra em seu Evangelho que a última vez que a pergunta sobre a identidade de Jesus aparece no livro é feita pelo próprio Jesus e é dirigida aos seus discípulos. Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, deu outros Elias, mas outros um dos profetas. E ele lhe disse: Mas vós, quem dizes que eu sou? Respondendo Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. Pedro agora, depois de andar com Jesus e ter intimidade com ele, expressa sua firme convicção de que ele é o Cristo, o Filho de Deus. Irmãos, aqui no rodapé da revistinha nossa, dos professores, ainda fala assim, que todo cristão precisa ter o que? Uma experiência com Deus. Alguém aqui, irmãos, já pediu nas suas orações, quer ter uma experiência com Deus? Senhor, eu quero ter uma experiência contigo. No meio das suas orações, você já pediu? Aquilo que o pastor fala ali, que eu peço para Deus colocar no meio da sua função dele, eu aprendi com o pastor Lucio Barreto. Eu acompanho ele nas redes sociais, e eu comecei a fazer essas orações. Eu falei: Senhor, o Senhor me ama, então ponha eu no meio das suas confusões para ver o que eu vou aprender. Porque de tudo que a gente entra com aquilo com Deus, irmãos, é para a experiência. Irmão, quando eu comecei a fazer essas orações, irmão do céu, principalmente na empresa acontecem umas coisas assim que você fica admirado. Você só pedir para Deus, Senhor, coloca um pouquinho no meio das suas confusões. Eu acho que eu já contei isso aqui para vocês. No dia eu estou dentro da minha sala, sentado lá, tranquilo, fazendo meu serviço. Entra uma moça, eu falo: vixe, a moça entrou gritando, pastor Daniel, gritando dentro da minha sala. Eu falei: senta. Ela sentou. Aí eu puxei a cadeira e fiquei de frente com ela, chorando. Aí ia conversar com ela, quando eu falei: Senhor, que é isso? Aí eu puxei a cadeira e voltei para o meu serviço, deixei ela lá. Aí daqui a pouco, olhei para ela assim: conta. Aí quando ela dava aquela acalmada, né, de chorar, conta para mim o que aconteceu. Eu falei: meu Deus do céu, como que eu vou conversar com essa menina? Tudo que eu ia perguntar, a menina começava a chorar. Aí, ok. Aí teve uma hora que ela falou, aí ela mesma começou a falar assim: ninguém me entende. Aqui todo mundo acha que eu tenho que conversar com todo mundo. Eu sou uma pessoa quieta, eu não converso com ninguém. E começou a despejar tudo. E despejou. Aí tá. Aí peguei, falei: quem é a fulana de tal que está fazendo isso com você?
Ciclana de tal. Tá bom. Saí da minha sala, deixei ela lá, fica aí. Saí de lá, fui lá atrás da ciclana de tal. Irmã Kelly. Cheguei lá na ciclana de tal. Vem cá, vamos conversar. Sentei lá com a ciclana de tal. Falou, ó, a moça lá falou que você... Mas Paulo, ela começou a chorar também. Falei, filha, calma aí, peraí, a outra está chorando demais, você não vai começar a chorar também, calma aí. O que está acontecendo? Eu não estou fazendo nada, ela é doida, ela não bate bem da cabeça, e não sei o que lá. Mas o que está acontecendo? Ninguém entende minha vida também. Falei, pronto, agora começou. Eu sou uma menina de 22 anos, a minha mãe tem síndrome de Down. Hoje eu cuido da minha mãe. Ninguém vê meu problema. Agora a outra é só porque quer ficar quietinha dentro do serviço, que a gente vai perguntar alguma coisa, ela estoura. Quem cuida da minha mãe, quem dá banho nela, quem faz as coisas sou eu. Ninguém vê meu lado. E a moça começou a chorar. Aí naquele momento o Espírito Santo falou assim, dá um abraço nela e ora pela vida dela. Eu pedi para Deus colocar no meio das confusões. Acontece essas coisas. A gente tem que estar preparado. Ter uma experiência com Deus, irmãos. É por isso que Jesus perguntou lá, falou assim, quem dizem isso que vocês... O que o povo diz que eu sou? Uns dizem que o Senhor é Deus. Outros dizem que... E vocês? Quem dizem que eu sou? E eu faço essa pergunta para os irmãos. E vocês? O que Jesus é para vocês? Para refletir, irmãos. Eu preciso buscar experiência com Deus. Não importa o tempo de casa. O tempo de casa não vai te levar para o céu, não. Mas você precisa buscar experiências com Deus. Você precisa saber que você tem um Deus que cuida de você, que vela por você e por toda a sua família. 2:2, não é isso? Ou 2:1, irmãos, eu estou... 2, autoridade do servo. A partir do que se pode ler no Evangelho de Marcos, Jesus, por onde caminhou, ele fez o quê? Realizou muitos prodígios, e o seu ensino era o quê? Admirado por todos que seguiam e ouviam, porque possuía o quê? Autoridade. 2:1, a autoridade da mensagem do servo. Márcio, tem a revista aí? Lê para mim. 2:1, fazendo favor. Podemos afirmar que a fonte da autoridade de Jesus vinha do céu, dos escritos deixados pelo evangelista Mateus. Lemos as seguintes palavras de Jesus: e é-me dado todo o poder do céu e da terra. Ao longo do evangelho de Marcos, podemos visualizar que a palavra de Jesus diferia de todo o que o povo estava acostumado a ouvir. E repreendeu a Jesus, dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando e o clamando com grande voz, saiu dele. Ao notarmos os demônios saindo, sem hesitar, podemos constatar que a sua mensagem apresentava a autoridade dos céus. A autoridade de Deus, de Jesus, irmãos, era notória. Todo mundo sabe da história do Gadareno, né? Quando Jesus acalma a tempestade, faz aquela maravilha, ele chega até a orla da praia. Quando ele chega ali, que ele pisa o pé na areia, a Bíblia diz que veio um camarada correndo para cima dele. Aquele camarada, ele partiu para cima de Jesus, mas o que ele fez? Ele chegou perto de Jesus, ele fez o quê? Se prostrou. O demônio conhecia quem era Jesus. Ainda ele falou assim: que
Filho de Deus Altíssimo, tu vens aqui me perturbar. Você vem aqui me perturbar. Olha só, irmãos, a doidura do demônio, pastor Daniel. Camarada, o demônio chega para Jesus, se prostrou diante dele, sabendo quem ele era, se prostrou e falou assim: você está doido? Na linguagem de hoje, você está doido? Você veio aqui me perturbar por quê, camarada? Irmãos, se os demônios conhecem a autoridade de Cristo, nós como cristãos, irmãos, a autoridade de Cristo é maravilhosa. Aquilo que ele falava, irmão, acontecia. Aquilo que ele falava na íntegra, irmão, acontecia. Em nós hoje é para refletir, irmãos. 2:2. A autoridade do servo foi atestada por suas palavras. Para bem compreender, nas palavras de Jesus existiam ensinamentos sólidos que o povo começou a perceber o quê? Admirar. Aqui nós já aprendemos. Igreja tem que ter o quê? Palavra, culto de ensino. Tem que aprender a palavra. Sem isso, irmãos, nós não vamos conseguir. O povo não vai. O povo se admirava com os ensinamentos de Jesus, palavra sólida. Pelo que você pode notar, a sua maneira de ensinar fazia com que ele apresentasse as verdades espirituais com autoridade, sufocando as tradições dos religiosos, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vos ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Importante ressaltar que nos ensinamentos de Jesus, ele nos fez perceber a sua autoridade sobre os demônios. Por essa palavra vai, e o demônio já saiu da sua filha, e indo ela para a sua casa, achou o que? A filha deitada sobre a cama, e que o demônio já tinha o quê? Autoridade. Tem uma passagem que eu gosto muito e nos traz a pensar um pouco daquela mulher adúltera que foi pega em adultério, que levaram até Jesus, e Jesus estava escrevendo na areia. Aí a Bíblia diz assim: a lei diz que tem que apedrejar. Ela foi pega em adultério, só conseguiram pegar a mulher, né? O homem vazou. Mas eu quero trazer para os irmãos aqui que naquele momento que aquele povo estava oprimindo Jesus para ver o que Jesus ia fazer, a lei diz que se ela for pega em adultério, pela lei de Moisés, ela tem que ser o quê? Apedrejada. Aí Jesus olha para todos e diz assim: aquele que nunca pecou, aquele que nunca errou, aquele que nunca é o santo aí, atire a primeira pedra na mulher. Todo mundo fez o que? Uma reflexão naquele momento. Sim ou não? Alguém atacou a pedra? A lei diz que aquele que nunca, o próprio Jesus falou, aquele que nunca pecou, aquele que nunca, o único que estava lá, que nunca pecou, que nunca fez nada de errado, era quem? Então agora deixa eu fazer uma pergunta teológica para os irmãos. Jesus descumpriu a lei? Por que ela descumpriu a lei?
A lei era o quê? A lei diz que quem errasse apedrejasse. Aí Jesus disse que aquele que nunca pecou, o único que não tinha pecado ele era quem? Só levar a mulher. Sim. Só que os religiosos queriam tentar Jesus para ter, provavelmente deveria ser um dos religiosos que estavam lá no tempo. Então, para fazer essa sugestão, essa reflexão, provavelmente escolher o camarada que queria condenar a mulher. Mas então, só para esse livro do texto, nós vamos entender que os dois estavam juntos no ato. Como você foi pego no ato. Levaram só a mulher. A lei Mandava pegar os dois. levar os dois para se julgar. Já começaram a acusar de forma errada. Ou seja, escolhendo quem eles queriam condenar. No caso, a mulher, colocando a mulher como escolha da sociedade, uma luta que fosse queria tentar Jesus. O próprio Jesus usou a própria lei para eles, simplesmente. Ao radicar e deixar a memória dele para que aquele que não tiver pecado, tira a vida dele. Obviamente, tantos ali estavam pecado de omissão. Todo mundo já estava no pecado. O primeiro pecado de omissão, porque eles estavam cometindo um erro de uma determinada pessoa. E também eles estavam compactando o pecado de omissão. E o pecado de omissão e o pecado de cumprimento da própria lei, que ali estava dando ordem ali para que os dois fossem levados e os dois recebessem a mesma sentença. Então já começou a condenação, a acusação de forma errada. Não tira a mulher simplesmente do lado, leva ela. Quando omite a pessoa que estava pela nossa Deus quem é, mas obviamente tinha uma pessoa que estava perdendo, tinha uma pessoa. Sim, com certeza. Então eles já estão tentando de burlar a lei e levando apenas uma pessoa. Então a posição daquele que acusa já começa a distorcer, a inverter o que a lei diz. A lei diz uma coisa, o cumprimento da lei deve ser dado. E a lei diz agora, quando eu pego a lei que está escrita ali, determinado capítulo da lei, e quero simplesmente colocar em prática 50% daquela lei, já não estou cumprindo a lei. Porque a lei é legalmente assim, quando você comete o ato, e não a lei daquilo que você não está cometendo o crime. A lei dizia que ambos deveriam ser pegos. Ambos. Então pegaram dois e levaram um. Então já não está cumprindo a lei. Estão querendo fazer qualquer outra coisa, mas menos o cumprimento da lei. A lei é só válida, só é válida quando ela é cumprida assim, determina. Então não teria validade nenhuma daquilo que foi acontecido ali. Não teria validade nenhuma. Eu não tenho como eu burlar a lei 50%. Ou é lei ou é lei. Entendeu? Entendi. Isso, aí, ali já estavam pegando porque eles estavam mentindo. Então, o próprio Jesus lá, que não tiver pecado ou não tiver cometido pecado, e eles conhecendo a lei, eles vão cumprir algo que é ilegal. O que eu quero fazer que os irmãos entendam é que quando Jesus diz assim, aquele que não tem pecado nenhum, atire a primeira pedra. Quem era a única pessoa que não tinha pecado nenhum? Ele está com a pedra? Hã? Então ele cumpriu o que ele falou. É isso que eu quero que os irmãos reflitam. Então, se tivesse levado os dois, o casal, a atitude de Jesus seria a mesma, né? Provavelmente. Porque a intenção não era condenar, era pegar em Jesus, né? A medida era vindo mesmo. Mesmo que se pegasse. O que eu quero que os irmãos entendam aqui é que Jesus disse o quê? O que Jesus disse? Irmãos, vamos. Isso aqui é só para reflexão, tá, irmãos? Grande Deus, grande Deus.
Entendemos também que, por exemplo, Jesus veio, que nós sabemos a faculdade. Jesus veio julgar. Exatamente. Ele está hoje ele está como um advogado. Um advogado nosso, pelo nosso pecado. Ele veio para nos julgar. Mas você falou que são criminosos. Não importa o pecado, exatamente. Ele veio para nos perdoar. Qualquer Aquele dia luminoso, ele vai ser juiz. O mesmo advogado é juiz. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o versículo que a gente lê. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O versículo está dizendo o quê? Nenhuma condenação há para quem está. Entendeu? É para quem está. O camarada está fazendo tudo errado. Não, eu volto para Jesus, porque a minha salvação, que eu já estou salvo. Uma vez salvo será. Vai nessa que você vai para o inferno. O que eu quis dizer para os irmãos, quando Jesus diz, aquele que não tem pecado que atira a primeira pedra, o único que tinha lá era Jesus, amém? Eu quero que os irmãos só reflitam. Aquilo que ele falou, amém, ele era o único, amém? Então ele não cumpriu aquilo que ele mesmo falou. É só para os irmãos refletirem. Quero que os irmãos reflitam. O que ele quis mostrar para nós ali, irmãos? Ele não veio para descumprir a lei. Ele não veio. Porque o único que não tinha pecado ali era ele. E ele disse: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ele era o único. Ele nos ensinou ali que não importa o pecado do irmão. Se a pessoa se arrepender do ato, ela está livre. Ele não veio revogar a lei, ele não veio descumprir a lei, porque a lei agora ficou um pouquinho pior, porque a lei disse que pegassem o quê? Em adultério era o quê? Apedrejado. Aí Jesus mudou a lei para como? Quem sabe dizer? Aquele que olhar para uma mulher e sentir desejo por ela, já o quê? A lei abaixou ou aumentou? Amém, irmãos? A mulher não buscou. O homem não. Ele não buscou. Quando todos apareceram para eles. Exatamente. Os irmãos entenderam. Irmãos, é melhor estar com Jesus. Em todos os atos que os irmãos forem ter, coloca Jesus em primeiro plano. Tudo que você for fazer na sua vida, irmão, pergunta para Deus primeiro: Deus, posso fazer? Não faça do jeito que você... eu acho que tem que ser assim. Não acho, não, irmãos. Pergunta para Deus primeiro: Deus, eu posso fazer? Deus, posso? Pergunta primeiro, irmãos. Os irmãos estão falando assim: irmão Rogério, você deve estar ficando louco da cabeça. Não estou, não, irmãos. Tudo que a gente tem é Deus que nos deu. Deus nos deu capacidade para isso. Então tudo que vocês forem fazer na face da terra aqui, irmãos, nós como cristãos, servos do Deus Altíssimo, vamos perguntar para o Pai se é a vontade dele. Vamos perguntar. Se você está querendo, eu estou querendo comprar uma casa, Deus, é da sua vontade? Minha vontade mas é da sua vontade? Deus, quero comprar um carro. Pode falar, pastor. Tiago 4,13 diz assim: o primeiro 4,3 vai dizer que o Senhor oração pedindo não recebeis o que pedis mal para gastar em vossos povos erudidos. Tiago 4,13 vai dizer: eis agora vós o que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, passaremos lá anos, derrubos, trataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida
Então, irmãos, tudo que formos fazer, pergunte para Deus primeiro. Coloca Deus em primeiro plano nas nossas vidas. Nós precisamos aprender isso como cristão. Colocar Deus em primeiro lugar. Primeiro lugar na nossa vida. É em todos os atos da nossa vida. Para administrar nossa casa, para tudo, irmãos. No nosso trabalho, para tudo. Deus em primeiro lugar. Quando a gente faz isso, irmãos, a gente fica mais firmes. Não é que a gente colocando Deus em primeiro lugar, que a gente não vai passar por problemas, que nós não vamos passar por situações adversas. É aí que nós vamos passar mesmo, irmãos. Só que com Ele a gente vai aprender a se controlar no meio das adversidades, a se comportar. Pode falar, irmão Márcio. Interessante, né? Deus é além de todo tempo. Dificilmente você sabe, dificilmente eu saio de empresa, assim, para ir até a tese. E na quinta-feira, eu estava saindo da empresa, eu disse assim, Fábio, os caras estão com você. Nunca fiz isso, sempre mandava os funcionários, né? Eu vou com você, hoje eu vou com você. E chegando lá na latex ali, na carioca mesmo, trabalhando. Aí a moça chegou comigo, bem triste, e evangélico, cristã. Chegou comigo assim, Márcio, não sei que você também é cristão. Só que a minha vida está dando as coisas tudo errado. Eu vejo o ímpio conquistando as coisas e não conquisto nada. Foi bem assim, não. Aí eu trabalhando assim, não querendo parar, eu só olhei para ela assim e falei assim, tudo que você fez, porque ela tem acho que quase 20 anos de empresa, acabou trabalhando de mim. Eu falei assim, o que você foi fazer? Você apresentou a Deus primeiro. Ela começou a chorar. E Deus na nação cristã, nunca, tudo que ela foi tomar decisão, ela tomava por ela. Ela apresentava a Deus primeiro. Ela começou a chorar. Eu só falei isso, só preciso falar isso, exatamente o que você falou. Você colocar Deus. Fala, irmão. Ressaltando tudo como você mencionou aqui, ensinamento sólido, né? O importante é a base da vida do público, né? A palavra. O louvor é bom. Tudo é bom, mas a palavra que é o que é do que Cristo tocava. E hoje em dia a gente vê, como ele falou, né? As pessoas acham que a Bíblia a gente só lê e Deus também Cristo falando, mas Cristo já está falando, Deus dá a direção. E a Bíblia tanto que ensina como dinheiro, como liderança, como todos os significados possíveis imaginados tem na Bíblia. Então é o que a pessoa esquece de se apresentar a Cristo. Tudo. A nossa base é Cristo. É o alicerce da nossa vida, do cristianismo de Jesus Cristo. Ele é o alicerce de tudo na nossa vida, tudo. Por isso que eu falo aqui para os irmãos, tudo que você for fazer, irmãos, sai daqui convicto nessa manhã aqui, que a sua vida é Cristo, o seu lar é Cristo, aonde você trabalha é Cristo, aonde você vai é Cristo. Mas, irmão Rogério, aí não é muito religiosidade, não. Isso é princípio de amor, irmãos, por Cristo. Sabendo que Ele morreu naquela cruz, onde nós participamos da Santa Ceia. Ele morreu por mim, por você, por todos nós. Ele sofreu tudo que a gente deveria ter sofrido. E é por isso que hoje nós estamos aqui livres, para estar falando desse amor dele. É por isso que cada um de vocês está sentado aqui. Não foi você que quis vir aqui nessa manhã, não. O Espírito Santo que te cutucou lá e falou assim, vai lá, senta lá, que hoje eu quero falar com você. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Amém? Irmãos, a hora já foi. Já 10 horas já. Deixa eu só... O tópico 3.1, a clemência do servo. O tópico 3.2, o servo que se compadece. E o tópico 3.3, o servo que nos ensina que onde há compaixão, abunda o quê? O amor. Vou ler o 3.3 aqui para a gente encerrar. Diz assim:
Chama-nos a atenção o fato de que, na cura de um leproso, Marcos relata que Jesus demonstrava sua compaixão. E esse homem, que aproximou-se dele, um leproso, que rogando-lhe que, pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres bem, podes limpar-me. E Jesus, movido de grande o quê? Compaixão, estendeu a mão, tocou e disse: quero ser limpo. Compreende-se facilmente que com esse fim Jesus veio ao mundo para o quê? Demonstrar sua compaixão com todos que se aproximam dele, curando doentes e ressuscitando mortos, para que todos fossem salvos das garras de Satanás. Meus amados irmãos, se você se pôr diante de Deus, a compaixão dele por cada um de nós, ele é Deus para fazer. Eu não sei a situação, não sei o problema, não sei o que talvez você tenha a entregar para Deus. Eu te garanto, se você entregou de coração e deixar Ele cuidar, você vai ver um milagre que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Agradeço a minha oportunidade aqui nessa manhã e retorno ao pastor Zé Carlos. Nós vamos ler a conclusão, tá? No final.